Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Dá um volume aí, irmão. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu agora estou bem, mas eu passei um dia muito nervoso. Sabe quando as palavras fogem da sua mente? Só que eu creio que Deus tem algo maravilhoso para falar ao seu coração nessa noite. Eu sei que Ele te escolheu para estar aqui hoje. E pode se assentar. Feche teus olhos, deixa eu fazer uma oração antes de começar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela vida de cada um que aqui está. Senhor, eu creio que o Senhor trouxe a cada um aqui com um propósito, que o Senhor tem algo para falar ao coração de cada um. Então, Senhor, eu estou aqui como instrumento seu, Pai. Faça a tua vontade, o teu querer da minha vida. Esvazia, Senhor, de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, e que o seu nome cresça e que o seu nome prevaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra só a Bíblia, você que trouxe, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Diz assim, ó. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Amém? Pode fechar aí a tua Bíblia, fique à vontade. Irmãos, hoje no decorrer do dia e ontem, eu falava: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? E eu pensava em outras palavras, que até mesmo eu já preguei outra hora. Só que não vinha nada, irmãos. Só que esse versículo vinha assim toda hora na minha mente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, irmãos, eu senti que Deus queria que eu falava sobre Ele. Que nessa noite eu não falasse de outro homem, a não ser de Jesus. E eu quero falar para vocês hoje um pouco do que eu conheço de Jesus. Há 2000 anos atrás, Deus mandou a essa terra o seu filho, nascido de mulher, porém, a mãe dele não teve relação com nenhum homem, que foi o Espírito Santo que colocou Jesus dentro do ventre dela. E aí começa uma história agora. Uma história que muitos dos judeus esperavam. Só que, porém, eles não acreditou quando ele veio. Mas eles esperavam por aquilo. Esperavam que viesse o Salvador da sua pátria. Aquele que se assentaria no trono. E Deus agora manda. E esse menino agora nasce. Só que o seu nascimento já causa nas pessoas a inveja. Já causa nas pessoas um sentimento mau. Tanto que quando ele nasceu, o que era governador na época, que era Herodes, procurou matá-lo. Porém Deus cuidou dele no primeiro momento, desde quando ele estava no ventre, Deus estava cuidando dele. E ali Deus continuava cuidando dele quando Herodes queria matar ele. E Deus estava cuidando, falando: José, vai para o Egito. Quando for a hora, eu mando você vir de volta. Só que a Bíblia, irmãos, eu tenho escutado bastante os evangelhos durante os últimos dias. Eu gosto de apanhar o fone de ouvido e fico o dia inteiro escutando a Bíblia. E os evangelhos não contam muito da história de Jesus quando ele era criança.
Porém, a Bíblia diz também que quando ele tinha 12 anos, irmãos, ele vivia no templo, aprendendo sobre a palavra de Deus. E a Bíblia já dizia que ele falava com os homens da época, com os doutores da lei, com muita sabedoria. E a Bíblia agora nos relata que com mais ou menos 30 anos ele começa o seu ministério. Jesus desce para ser batizado por João Batista, e quando ele chega, João Batista ainda dá aquele recuo, fala: eu não sou digno de te batizar. Porém, mesmo assim, ele se faz como um servo, e ele pede para que João o batiza. Irmãos, e quando ele é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre, e o Espírito desce como uma forma de uma pomba, e ali começa o ministério de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, sabe o que ele faz, irmãos? Ele escolhe 12 discípulos. Ele escolhe 12 pessoas para andar com ele. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você, e eu quero que depois você faça essa pergunta para o seu irmão. Essas 12 pessoas que ele escolheu eram as melhores pessoas do mundo? Pergunta para o seu irmão. Eles eram as melhores pessoas do mundo, irmãos? Ele escolhe 12 pessoas, cada uma com uma característica diferente. Um era cobrador de impostos, outro era pescador. Imagina o pescador com aquela conversa fiada, que tem uns aí, né? Ah, tá aqui, ó. Estou brincando porque ele é do meu GPS, irmão, é uma benção. Mas, irmãos, cada um tem a sua personalidade. Mesmo assim, ele escolheu 12 pessoas para andar com ele. Irmãos, a Bíblia diz que ele andou com esses discípulos. Só que quando eu paro para ver os evangelhos, eu não consigo ver uma conversão deles até o momento em que Jesus renasce. E nós vamos chegar lá. Eles faziam aquilo, irmão, que eles sabiam o que tinham que fazer, mas eles não sabiam realmente como se comportar diante de Jesus. E eu ainda me pergunto dentro de mim assim, será que eles realmente sabiam quem era Jesus? Irmãos, Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele andava pelas cidades. Ele passava por um lugar e ele tinha compaixão pela pessoa, ele ia lá e curava. Irmão, Jesus, ele chegava num lugar, ele não tocava em ninguém, mas as pessoas tocavam nele e ele era curado. As pessoas eram curadas. Irmão, Jesus, ele estava numa festa de casamento, que ele não tinha nada a ver com a festa. E aí Maria chega diante dele e fala: ô filho, acabou o vinho. Ele fala: mulher, não é minha hora ainda. Porém ele fez. Sabe por que ele fez, irmãos? Porque tinha vidas envolvidas. Jesus, irmãos, era aquele que sentava e gastava horas e horas orando, gastava horas e horas ensinando, e ele não media esforços para isso. Quando dava, ele descansava. Só que assim, irmãos, quando eu me converti, eu tinha uma imagem de Jesus na cabeça, que era aquele Jesus assim, que não conversava direito, que não ria. Só que de uns tempos para cá eu comecei a ver diferente. Eu imagino que Jesus é um cara diferente do que a gente pensa. Que Jesus é aquele cara que está perto de você, dando risada a todo momento, falando: olha, está chorando. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabe a tua história, ele sabe o final dela. Lembra que eu falei dos discípulos que ele escolheu? Já pensou se ele parasse, irmãos, a sua caminhada por causa daqueles discípulos? Ele sentasse assim na beira da estrada e começasse a chorar: ah, esses caras não entenderam nada do que eu estou falando. Eu estou falando com eles há dias, há anos, e eles não entenderam nada. Pelo contrário, ele ensinava todos os dias esses discípulos como devia viver. Irmão, sabe o que Jesus fala aqui no meu coração aqui agora? Você é um discípulo dele. Você é uma discípula do Senhor.
Não importa o que você está fazendo agora, Ele sabe o final da tua história. Ele sabe que você vai chegar no final, irmão, e vai vencer. Jesus foi chamado para essa terra, ele veio para essa terra com um propósito, irmãos. Ele tem um propósito sobre a tua vida. E como eu estou falando para você, eu vejo ele diferente hoje. Eu vejo quando você está no seu quarto, chorando, ele está lá dando risada, porque ele já sabe o final da história. Quando o teu filho está se perdendo, ele está ali junto com você, porque ele sabe o final da história. Irmão, pela sua fé, pela fé que há em você, Jesus vai salvar a tua família. Irmão, pela fé que há no teu coração, Jesus vai salvar a tua casa. Só que o nosso erro, irmãos, é limitar a nossa fé em Deus. A gente temos que ter fé, a gente temos que ter a certeza, a convicção que as coisas vão acontecer. Pela fé, Deus justifica o ímpio. Uma mulher tocou em Jesus. Uma mulher que talvez estava sem esperança nenhuma de vida. Sabe por quê, irmãos? Porque há 12 anos ela sangrava. Há 12 anos ela sofria. Porém, o dia que ela tocou em Jesus, aconteceu algo novo na vida dela, ela foi curada. Pela fé, irmãos, um homem oficial mandou os seus empregados ir falar para Jesus que o seu empregado estava doente. Se eu não me engano, essa é a história. Porém, quando Jesus estava chegando perto da casa, ele mandou avisar que já tinha sido morto. Só que o que Jesus achou mais lindo nessa história, nesse homem, é que ele falou assim, ó: Senhor, só mande que ele seja curado, e ele vai ser curado. E foi curado, irmão, pela fé. Irmãos, Deus está falando com você de fé nessa noite. Você precisa ter a fé e a convicção em Deus. Irmãos, um certo homem chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele falou assim, ó: vende tudo que tens e siga-me. Só que daí o coração entristeceu na hora, porque o rapaz era muito rico. Sabe, irmão, será que as coisas desse mundo, você lembra que o pastor falou aqui agora há pouco? As coisas do mundo têm te prendido, as coisas do mundo têm te separado de Deus. As coisas que esse mundo coloca para a gente, irmão, só nos separa de Deus. Eu não sei vocês, irmão, mas às vezes quando eu estou assistindo televisão, Deus fala para mim: larga isso. E mesmo na desobediência a gente fica. E aí quando a gente fica, irmãos, a gente abre a legalidade para o pecado entrar na nossa vida. Aí a nossa carne começa a falar mais alto. E a gente começa a viver aquilo que a carne manda. E a gente começa a saciar a vontade da nossa carne. A gente começa a saciar a vontade, os desejos de nós mesmos. Porém Deus quer e Deus fez um plano perfeito para que você viva uma vida em espírito. Para que você viva uma vida diante dEle. Para que você viva uma vida em verdade com o Senhor. Irmãos, começou um ano novo, uma nova história, vamos começar de novo. Não é feio, irmão, você se arrepender e pedir ajuda. O feio é você ficar parado. Feio é você desistir do Senhor. Feio é você desistir da obra de Deus. Feio é você desistir de Jesus. Pois aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Esse Jesus está aqui hoje com você, irmão. E aonde que você vai, Ele está contigo. Aonde que você vai, irmã, Ele está contigo. As tuas dores Ele está vendo.
Esse homem se entristeceu, porque ele tinha que largar suas riquezas. Irmãos, e Deus tem falado muito comigo nos últimos dias sobre largar aquilo que é valioso para mim. Deus tem falado muito para me largar, abrir mão, até mesmo de dinheiro, irmãos. Sabe, às vezes o dinheiro tem sido mais importante na tua vida, tem sido o Senhor da tua vida. Talvez você não tenha conseguido abrir mão de alguma coisa para abençoar a vida de outro irmão. Irmão, Jesus perdeu a sua vida para salvar muitos. A Bíblia diz que esse homem chamado Jesus, ele foi levado por homens, chicoteado, morto por homens que não criam nele, que não acreditou que ele era o Filho de Deus. Não acreditou que ele era o Filho que Deus mandou para salvar a todos. Porém, esse homem, irmãos, mesmo sendo julgado, sendo chicoteado, sendo julgado por aquilo que ele não fez, ele morreu, sabe por quê? Por causa da tua vida que está aqui hoje. Ele morreu por causa da tua família, que ainda não está aqui hoje, mas vai estar aqui um dia, ou vai estar em outro lugar, em nome de Jesus. Sabe, às vezes você fica pensando que não vai dar certo, irmão. Acredita. Só que você tem que parar de perder tempo com você mesmo. Sabe, as suas vontades, os seus desejos, os seus sentimentos. Os seus sentimentos, irmãos, eu estou falando de experiência própria, irmãos. Quando eu estou sentindo, eu sinto de verdade. Irmãos, quando eu estou triste, eu estou triste. Quando eu estou brabo, eu estou brabo. Mas, irmãos, eu tento me policiar ao máximo para não ficar perdendo tempo com as minhas vontades, com meus desejos, com meus sentimentos. O meu sentimento fala para mim: o que você está fazendo? Indo para a igreja quase todo dia. Só que o Espírito Santo toca no meu coração e fala: faz a minha obra. Irmão, só tem um caminho. E eu vejo pessoas falando que vai desistir, que vai largar Jesus, que vai largar uma vida com Deus. Irmão, só tem um caminho. Olha para o seu irmão e fala: só tem um caminho. Só tem uma verdade. Só tem uma vida para você seguir. Ele é a vida, irmãos. Ele é a vida. Jesus é a vida para você. Sabe esse sentimento de vazio que você tem dentro de si? Só Jesus pode tirar e preencher esse lugar. Sabe por que você sente esse vazio dentro de você? Porque às vezes você tem largado as coisas de Deus para fazer as vontades suas. E aí a angústia vem, a vontade de fazer coisas erradas vem, porque você tem dado mais lugar às coisas da carne do que às coisas do Espírito. Porém o Espírito Santo de Deus, que é aquele que Jesus, quando ele foi morto, ele falou assim: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o Consolador com vocês. Eu vou deixar o Consolador para consolar, para ensinar, para te guardar, para te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria, irmãos. Irmão, coloca na tua cabeça. Deus te dá a sabedoria que você precisa, mas peça ao Senhor. Coloca o seu joelho no chão, nas madrugadas, se possível, e peça sabedoria a Deus. Sabedoria para não errar mais, irmãos. Sabe por quê? Porque nós erramos por falta de conhecimento. Nós erramos porque a gente não conhece aquilo que Jesus quer da nossa vida. Irmão, sabe o que Jesus fez com os discípulos? Ele fez assim, imagino eu. Ele fez um processo para que eles crescessem e tivessem uma sabedoria da forma que ele queria. Tanto que os discípulos, irmãos, se você for pegar a história de cada um, você vê a morte de cada discípulo que morreu por causa de Jesus. E é isso que ele quer da tua vida, irmão. Jesus quer isso da tua vida. Hoje você pode estar se sentindo fraco, mas um dia, irmãos, ele quer que você morra por ele.
Não um dia, Ele quer que hoje você morra por Ele. Que isso, irmão? Você está falando que Jesus quer que eu morra? Irmão, que ele quer que você pegue e largue a sua carne. Largue o seu eu para viver Jesus, para viver o Espírito, para viver o que Ele quer de você. Irmão, Jesus te chamou para cuidar de pessoas. Jesus te chamou para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Ontem eu disse aqui, nós tivemos uma reunião do louvor, Jesus te chamou para um de cada ministério. Apóstolo, pastor, evangelista, profeta, mestre. Você tem que se enquadrar num desses, irmãos, e começar a caminhar para Deus. Irmão, você não pode ficar parado esperando um irmão vir te revelar o seu ministério. Você tem que procurar saber qual que é o teu ministério. Se você é evangelista, irmão, começa. Porque quando você começar, você vai estar adiantando a volta do Senhor. Irmão, se a sua vontade de ficar nesse mundo é maior do que a sua vontade de ficar com Deus, alguma coisa está errado. Se a vontade no seu coração de ficar aqui é maior do que de ver as glórias que Paulo falou, Paulo disse que ele viu coisas que homem não é digno de falar. Irmãos, eu começo a imaginar que coisas são essas que eu preciso ver. Irmãos, você precisa ver isso. E eu nas minhas orações eu tenho falado, Deus, eu preciso ver, nem que se for pelo menos o portãozinho da entrada. Que deve ser um portãozão, não, pelo tanto de gente que vai entrar. Mas, irmãos, eu preciso sair da realidade. Sabe por que muitas pessoas têm medo de largar esse mundo? Porque não tem a certeza da sua salvação. E hoje você vai sair daqui convicto da sua salvação. Você sabe por que Jesus morreu, irmão? Fala, por que Jesus morreu? Fala. Para te dar salvação. Espera aí, você não entendeu. Jesus morreu para te dar salvação. A Bíblia diz, irmãos, que Ele saiu da sua glória. Ele não precisava vir, não. Por mim, Ele não precisava vir, não. Eu não mereço. Você acha que você merece? Fala para mim, você acha que você merece? Eu não mereço, irmãos. Porque tudo que Ele tem falado eu tenho feito ao contrário. Quando Ele manda eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mesmo assim, irmãos, Ele levava chicotadas. Mesmo assim, irmãos, Ele derramava gotas de sangue. Cada gota de sangue que se caía pelo chão era uma vida que era salva. As gotas de sangue que caíam no chão, irmão, era a sua vida sendo salva. Você consegue imaginar isso, irmãos? O pastor falou aqui de jovens. Irmão, você que é jovens. Jesus chamou os discípulos, os discípulos não eram pessoas velhas. Eles eram novos. Porém, quando Jesus chegou diante deles e falou assim, venha e me siga, o que eles fizeram? Seguiram a Jesus. Por mais que muitas das vezes não seguiu da forma correta. Por mais que às vezes queria voltar para trás. Mas eles seguiram. Jovens, larga a tua vida para seguir Jesus. Eu lembro que com 15 anos Deus me chamou, irmãos. Com 15 anos eu comecei uma caminhada com Deus. Irmãos, para mim, Deus era, aliás, Ele é tudo. Porém, quando a gente estamos no primeiro amor, irmãos, tudo é diferente. E você sabe por que Deus te coloca no primeiro amor? Porque quando você se converte, você se torna um bebê espiritual. Irmãos, e quem tem filho sabe que um bebê a gente tem que cuidar diferente dos filhos maiores. Um bebê precisa mais de atenção. Um bebê precisa mais de correção. Irmãos, e quando a gente está naquele primeiro amor, a gente faz tudo com alegria. Porém, irmão, quando você começa a crescer espiritualmente, aí Deus começa a falar assim, agora você vai começar a dar aqueles passinhos sozinho. Aí, irmão, começa as coisas a ficar diferentes.
né? As coisas começam a ficar difícil, né, Rodrigo? As coisas agora eu não faço mais com tanto prazer igual eu fazia outra hora. Agora eu vou para a igreja, mas eu vou com um pensamento assim: poxa, eu tenho que ir no culto hoje. Podia ter ido no circo, né, pastor? Podia ter ficado assistindo o BBB, porque hoje nós vai até às 11 para ninguém assistir BBB hoje. Podia ter ficado em casa assistindo a Netflix. Vou ter que ir para a igreja hoje, porque minha esposa falou para mim ir. Não vou hoje não, que eu vou jogar bola. Ei, quem gosta de jogar bola sabe como que é doído. Não vou hoje para a igreja não vou hoje para o ensaio, né? Vou falar da coreografia para não falar do louvor, tá? Não vou hoje para o ensaio da coreografia. Minha vontade é de ficar em casa, eu vou ficar em casa. Irmãos, Deus te colocou no ministério, honra o ministério. Lembra que o pastor falou de honrar a sua liderança? Irmão, o seu líder prepara tudo para você. É igual no GPS, irmãos. Agora vamos falar de GPS. Seu líder prepara tudo para você com maior carinho. E aí, irmão, você falta e nem tem a consideração de avisar. Fala assim: ô líder, hoje eu não vou. O cara passa o dia inteiro preparando a palavra, né, Rafa? E daí? Cadê o irmão? Irmão, trata o seu líder como se fosse Jesus. Você vai ver como que as coisas vão começar a dar certo na tua vida. Trata seu pastor como se fosse Jesus. E eu não estou puxando o saco dele aqui não. Não só o pastor de Jair, mas todos os pastores da igreja. Sabe, mas a gente acha que não. A gente acha que a gente sempre tem a razão. Eu falei para o pastor essa semana, eu falei assim: pastor, eu nem sempre concordo com as coisas que o senhor fala, mas eu respeito todas. Irmãos, respeita o que a sua liderança fala para você. Respeita o que seus pais falam para... Meu irmão, respeita o que seus pais falam para você. Honrai pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Por que Deus falou isso? Porque se você não obedecer, você vai ficar tudo bem? Não, irmão, porque se seu pai está falando assim, não bebe, e se você beber e pegar um carro, o que vai acontecer com você? Deus está querendo cuidar de você, irmão. Deus está querendo cuidar de você, irmã. Quando seu pai ou sua mãe falar assim, não namora, não namora. Não é a hora. Irmãos, eu comecei a namorar com 17 anos, irmãos. Tem cabimento? Hoje, irmãos, eu começo a parar para olhar a minha história. Eu agradeço a Deus porque sem ter acontecido isso, eu não tinha nada do que tenho hoje. Porém, irmãos, poderia ser tudo diferente. Hoje eu tenho uma família linda, graças a Deus. Tenho uma esposa maravilhosa. Porém, irmãos, você que é jovem, eu casei com 17 para 18 anos, irmãos. O que sabe da vida? Eu acompanho esses meninos, eu fico com eles assim conversando. E às vezes eu fico vendo, irmãos, não sabe nada da vida ainda. E eu ainda com 29 aninhos, ainda não aprendi nada ainda. Irmãos, quando você vê uma pessoa mais velha perto de você, para, escuta e observa. Sabe por quê? Porque tem sabedoria ali. Jesus com 12 anos estava no templo vendo quem falar? Os doutores da lei. Porque ele queria adquirir conhecimento. Jesus quer que você tenha conhecimento, irmãos. Só que para isso você tem que esperar um momento, você tem que olhar. Sabe, irmão, se está falando para você não vai, observa, pensa, por que eu não vou? Irmãos, ninguém te corrige porque te odeia, não.
A pessoa só te corrige porque ela te ama. Ninguém te corrige, irmão, porque está querendo o seu mal, está querendo ver você na cova. Não foi igual os irmãos de José que jogaram ele na cova, não, irmãos. Essa pessoa está te corrigindo, é porque ela te ama e não quer ver você cair na cova. Jesus morreu. E quando ele morreu, irmãos, a Bíblia diz que os seus discípulos fugiram igual ovelha sem pastor. Um para cada lado. Porém, Jesus volta agora. Porque ele não morreu. Ele está vivo. Espera aí, ele está vivo. Ele está vivo, irmão. E quando ele volta para buscar, para mandar os seus discípulos continuar a caminhada, ele encontra um para um lado desviado, outro para o outro lado desviado. Porém, ele ajunta todos e fala: agora vocês vão. Da mesma forma, Deus quer fazer isso com você. Irmãos, como eu disse, você ser fraco não é vergonha. Aliás, você não é fraco, você tem um momento de fraqueza. Porém, você não é fraco, você é forte. Olha aí para o seu irmão lindo que está do seu lado e fala: você é forte. Irmãos, não aceita a palavra contrária dos outros aí para fora. Se a tua família está falando para você que você é fraco, você fala: eu não sou fraco. Estão falando que você é feio, você não é feio. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Jesus te chamou, irmão. Você tem noção disso? Você tem noção disso, irmã? Ele quer que você acorde tendo uma vida em espírito, sabe? Ele quer que você levanta da tua cama e já agradece a Ele pelo dia que você nem viveu ainda. Sabe, irmão, Deus não precisa que você faça nada para Ele. Só que Ele ama quando você faz. Ele ama quando você chora e fala: Senhor, eu sou dependente de Ti. Sabe, Ele ama, irmãos, quando você dobra o seu joelho e às vezes não fala nada, mas suas lágrimas dizem tudo. Irmãos, Jesus ressuscitava os mortos. Todo mundo conhece a história de Jairo, que ele ressuscitou. Estou confundindo os nomes. Lázaro. Todo mundo sabe a história de Lázaro. Jesus chegou e falou: sai para fora. E o que aconteceu? Irmãos, Ele quer ressuscitar a tua vida nessa noite. Sabe, Ele quer ressuscitar o seu coração. Você acha que Ele não está vendo que está doendo? Você acha que Ele não está vendo que a tua vida está difícil? Só que esse processo vai te tornar grande. O processo dos discípulos tornaram eles tão conhecidos que tem cartas, evangelho com nomes de alguns. O processo tornou Paulo como um dos maiores evangelistas. E o processo de Paulo foi gostoso, irmão? Não foi. Por isso que eu falo para vocês, Paulo não desejava viver
Porém, quando ele estava vivendo, ele falou: a minha vida é para servir a Cristo. Então, irmão, guarda essa palavra no teu coração. Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu para salvar meia dúzia, ele morreu para salvar todos. Todos que nele crê. Amém? Fica de pé.